Boa tarde, gente. Como estão? Estamos aqui novamente, nossas interações online. Primeira interações da quarta edição, agora de novembro. Oi, Mari, boa tarde, tudo bom? Chegou aqui nosso convidado já, bem rapidinho. A Mari, linda! Ai, muito obrigada. É bom mudar, né? Trazer novidades. Edson Caiapó, tudo bom, meu querido? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô ouvindo, tô Pronto. ouvindo. Mariana, você nos dá o retorno aí, viu, Mari? Está tudo tranquilo. Então, boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a nossas interações aqui do @quem sabe _uneb. Oi, Ana Paula, tudo bem? Estamos recebendo Edson Caiapó, nascido no Amapá, falando diretamente de Porto Seguro, não é isso, Edson? Porto Seguro. Isso mesmo. Ativista indígena e ambientalista, doutor em História da Educação pela PUC de São Paulo, graduado em História pela UFMG, professor de licenciatura intercultural indígena, também professor de pós-graduação das Relações Étnicos-Raciais da UFSB, escritor premiado pela Unesco, conferencista e indígena. Isso é o principal, né, para a nossa conversa de hoje. Eu quero te pedir licença, porque você vai falar essa primeira etapa, a gente não vai te interromper. Depois a gente fecha a transmissão, 45 minutos, depois você volta para as perguntas, tá bom? Aí eu vou registrando as perguntas. Mas eu quero começar com um texto que eu achei assim, muito bonito, Edson, que é atribuído a um chefe chamado Falcão Amarelo. Eu não sei se é verdade, porque a internet a gente nunca tem certeza, mas o texto é lindo. Ó grande espírito, cuja voz eu escuto nos ventos, cuja respiração dá vida a todo mundo, escute-me. Eu estou perante você, um dos seus filhos. Eu sou pequeno e fraco. Eu preciso de sua força e sabedoria. Deixe-me caminhar em sua beleza. Faça meus olhos observarem para sempre o pôr do sol vermelho e púrpura. Faça minhas mãos respeitarem as coisas que você fez, meus ouvidos aguçados para escutar sua voz. Faça-me sábio para que eu possa conhecer as coisas que você ensinou ao meu povo, as lições que você escondeu em cada folha, em cada rocha. Eu busco a força não para ser superior aos meus irmãos, mas para ser capaz de lutar com o meu maior inimigo, eu mesmo. Prepare-me para ir até você com as mãos limpas e olhos corretos. Então, quando a vida desvanecer-se assim como o pôr do sol, meu espírito irá até você sem nenhuma mancha. Deixe sua voz sussurrar em nossos ouvidos através do vento oeste no final do dia. Deixe-nos ver confortados com amor por nossos irmãos e irmãs, sem nenhuma guerra. Deixe-nos preservar boa saúde mentalmente, fisicamente, para solucionar nossos problemas e realizar algo para as futuras gerações. Deixe-nos ser sinceros com nós mesmos e nossa juventude, e fazer do mundo um lugar bem melhor para se viver. Então, eu te dou bem-vindo com essa linda oração, assim, que eu achei muito pertinente para esse momento. Bom, eu quero falar da minha gratidão, né, por estar participando desse projeto, né. Agradeço a professora Iris por ter lançado o convite, né, o desafio para esse diálogo. E aí eu quero, assim, fazer algumas provocações, né, para poder abrir o diálogo. E eu queria iniciar, assim, dizendo que, em se tratando da temática indígena, né, é importante falarmos, assim, da conjuntura atual. Só um minutinho. Aline, tá muito barulho. Desculpa. Não tem problema, só como é. Não estou conseguindo me concentrar aqui. Aí olha só. Então, diante de um momento, né, de uma conjuntura política, de um momento histórico assento, e eu estou me reportando a um momento de pandemia, né, de uma crise mundial, que não é só uma crise de valores sanitários ou de saúde, é uma crise também de valores econômicos, né, uma crise de valores éticos, de valores étnicos, inclusive,
Gente, tá travando. Tudo bem, Edson, é porque deu uma travadinha. Deu uma travadinha, continue. Bem, e esse momento, olha só, eu quero dizer que aqui em Porto Seguro está muito chuvoso. Eu não sei se é a minha internet que está ruim ou se é a sua, viu, professora Iris? Aí eu sigo aqui, olha, as pessoas aí que estão ouvindo. Tá travando também aqui para mim. Tá dando uma travada. A gente pode usar aquela técnica de encerrar e começar de novo, né? Oi, Núbia, tudo bom? A gente está com um probleminha aqui que está travando. Deixa ele voltar, que aí eu pergunto se ele quer começar de novo. Travou? Travou, tá travando. Edson, a gente pode fechar e abrir de novo. Às vezes resolve um pouquinho quando trava no começo. Eu não sei, você quer tentar ir falando, a gente vai vendo como fica? Você está perto do roteador? Poxa, olha só, aqui em Porto Seguro está chovendo muito, já tem assim umas Tá. 2 semanas, muita chuva, muito forte, né? E aí a Sei. internet fica ruim. Mas está dando agora, né? Pronto, Então vamos lá. E aí, então, eu estou dizendo assim que fazer esse debate neste momento é de fundamental importância, porque este momento de pandemia está afetando violentamente os povos indígenas, colocando esses povos sob ameaça, né? Só que nós temos assim um número de quase 38 mil indígenas contaminados pela doença, né? Mais ou menos 870 óbitos nesse momento, e mais de 160 povos afetados, né? Então são números assim drásticos, e essa situação que os povos indígenas se encontram, né, de sofrer essa violência, né, da pandemia, na verdade é uma situação histórica que tem se repetido, né? O Darcy Ribeiro escreveu um livro chamado O Irá Sai à Procura de Deus, e entre vários textos ali naquele livro, ele abre um texto para falar sobre uma epidemia que ele presenciou entre os Urubu-Capor, no Maranhão, em 1949, e essa epidemia, assim, dizimou milhares de pessoas ali no Maranhão, e que depois ela se espalhou para vários lugares, né, inclusive para fora do Maranhão, entre indígenas. O Mércio Gomes, né, no livro Os Índios e o Brasil, também narra, né, vários momentos de epidemia, e o Mércio Gomes chama de epidemias programadas, né? Os colonizadores organizavam essas epidemias e davam presentes e brindes para os indígenas, que eram roupas, cobertores e alimentos contaminados, e o resultado eram trágicos, né? Ele fala de epidemias no século XVIII, no Grã-Pará, fala de várias epidemias aqui no Nordeste, particularmente no Maranhão, fala dessas epidemias programadas no sul do país, que atingiu os povos ali da região do sul, de tal maneira que, desde que os primeiros estudos feitos sobre a etiologia das epidemias e suas contaminações, né, os colonizadores portugueses e depois brasileiros não tiveram nenhum pudor em usar esses conhecimentos, né, para projetar epidemias contra os povos indígenas, produzindo por aqui o que seriam as primeiras guerras bacteriológicas, né, que se tem notícia. Então, eu quero deixar isso registrado. É um momento importante para fazermos o debate, bastante propício, né? E apesar de tanta violência histórica, eu quero dizer assim que nós, indígenas, né, não guardamos ódio e nem rancor, né? Já tiveram muitas guerras contra os povos indígenas, né? É momento de cessar as guerras, já passou do momento, na verdade, de cessar essas guerras. E, inclusive, as chamadas guerras justas que os colonizadores decretaram contra os povos indígenas quando chegaram por aqui, no século XVI. As guerras justas seriam guerras contra aqueles que não aceitassem a fé cristã e não aceitassem as ordens da coroa portuguesa, né? Então, é importante, apesar de eu ter feito a fala de não guardar ódio nem rancor, é importante denunciarmos a brutalidade, né, histórica provocada pelo Estado brasileiro e por parte da sociedade brasileira contra os povos indígenas. Né, uma brutalidade que gerou genocídio, etnocídio, epistemicídio, o ecocídio, que são todos grandes problemas que afetam diretamente os nossos povos. Assim como é importante denunciarmos os silêncios e apagamentos sobre os povos indígenas nas diversas instituições, inclusive nas instituições de ensino em todos os níveis, né? Então, nas universidades ainda há um silêncio muito grande em relação aos povos indígenas. Na escola de ensino básico, né, os currículos, né, silenciam, produzem lacunas, produzem silêncio.
e muitas vezes congelam o indígena no passado, reconhecem a existência dos povos indígenas no século XVI, no século XVII, no máximo até o século XVIII, depois os indígenas desaparecem, né? Então essas coisas todas têm que ser revistas, né? E obviamente que temos que avançar no sentido de falar das resistências dos povos indígenas históricas, né? Uma resistência que produz uma coisa hoje assim, sabe, que pega muita gente de surpresa no Brasil, que é quando nós dizemos que a população indígena é de 1 milhão de pessoas, falantes de mais de 150 línguas diferentes, bem mais de 150 línguas diferentes, e que compõem quase 200 povos diferentes, né? Então, apesar da sistemática violência, há uma resistência, e os povos indígenas são contemporâneos, né? Não só contemporâneos, na verdade, os povos indígenas transitam no tempo, né? São passado, são presente, e se pensarmos numa espiritualidade ancestral, somos também futuro, né? Porque os nossos ancestrais estão indicando lá na frente o caminho por onde devemos seguir para continuar essa caminhada por aqui. E aí, do ponto de vista histórico, eu queria destacar assim, alguns aspectos assim, cronológicos até, né? Eu queria lembrar, então, que quando os europeus chegaram na América, era comum eles determinarem que os povos indígenas não eram humanos, né? Não tinham alma e, portanto, não eram humanos. E aí, quando chega ali na terceira década do século XVI, né, em 1537, o Papa Paulo III baixou um decreto, uma bula, reconhecendo o caráter humano dos povos indígenas. E aí, quando os portugueses chegaram por aqui, né, os primeiros colonizadores, missionários que chegaram, jesuítas, eles reconheciam o caráter humano dos povos indígenas, porque eles tinham que, obviamente, obedecer à bula papal, mas os jesuítas falavam que os povos indígenas eram inferiores biologicamente e culturalmente, e que os povos indígenas não tinham fé. Então, existe um escrito do Manuel da Nóbrega, né, que é ali do início do século XVI, né, que são as cartas jesuíticas. A primeira carta jesuítica é do Manuel da Nóbrega, que está publicada, fala que os índios não têm fé. Os indígenas são crédulos, ele reconhece isso, né? Então, essa credulidade indígena está vinculada às forças demoníacas. A fé está vinculada a uma força ligada a Deus, né? Então, reconhece o poder dos pajés e a credulidade indígena vinculadas às forças inferiores. É isso que os jesuítas vêm dizer o tempo todo, né? E reafirmando, então, uma inferioridade dos povos indígenas e perseguindo os pajés, né? Perseguindo as lideranças espirituais e tentando apagar essa espiritualidade originária dos povos indígenas. Isso vai acontecer durante um tempo longo. Ainda no século XVI, o Pero Magalhães Gândavo, que era um servidor da coroa portuguesa aqui no Nordeste, que transitou muito aqui nessa região que hoje a gente conhece como Bahia, o Pero Magalhães Gândavo, no trânsito entre os indígenas, ele observou que os indígenas não falavam as letras F, L e R aqui no litoral, no Nordeste. E aí ele escreveu um livro, né, mais adiante, ainda no século XVI, um livro chamado Tratado da Terra Brasil. Nesse livro ele defende a ideia de que os indígenas não falam F, L e R porque não tem fé nem lei nem rei, né? Olha só a relação que ele faz com as três letras F, L e R, não tem fé nem lei nem rei, né? E, portanto, são povos nitidamente inferiores, né? Que precisam ser amansados. E esses argumentos todos, né, tanto cristãos quanto dos colonizadores não cristãos, vão ser argumentos para se intensificar as chamadas guerras justas contra os povos indígenas e o processo de genocídio que se desencadeia, né? E aí a gente vai ver, então, que ali no século XVIII, já na segunda metade do século XVIII, os jesuítas foram expulsos e a coroa portuguesa mandou para o Brasil o Marquês de Pombal, né, para administrar as coisas por aqui. E o Marquês de Pombal trouxe um presente, olha só, entre aspas, um presente chamado Diretório dos Índios, né? Que é um documento de 1757. E o Diretório dos Índios é um documento que promete conceder a cidadania para os povos indígenas, cidadania e liberdade. Aí os 95 artigos, né, do Diretório, entre eles eu queria destacar alguns, né? Então, o Diretório dos Índios fala que todos os indígenas tem que obrigatoriamente falar a língua portuguesa. Não pode mais falar Nhangatu e nem as línguas originárias, porque, né, cidadão tem que falar a língua do país do qual ele faz parte, do qual ele é súdito.
né, da coroa portuguesa, portanto. Todos os indígenas viverão dentro de vilas, em casas construídas em espaços, né, próximos. E as terras que antes os indígenas transitavam livremente, deixe que os senhores do agronegócio, né, tomarão conta, né, vamos assim ironizar. Todos os indígenas vivendo dentro dos espaços urbanos receberão formação para trabalhos manuais, né, de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro, de cozinheira, de passadeira, de lavadeira, né, trabalhos, digamos assim, profissionais, para que eles produzam seu próprio alimento, mas também produzam excedente para vender, né, nos diversos lugares. Né, e pensemos que nós estamos aí, neste momento, num franco movimento de crescimento e de fortalecimento do sistema capitalista. Né? E aí o Diretório dos Índios também estabelece que todos os indígenas deverão receber um sobrenome português e que as comunidades indígenas receberão tranquilamente não índios, né, para casamento, não índios para morar nesses espaços indígenas e casar. Eu gosto de provocar e dizer assim que este aspecto da lei do Diretório dos Índios é a oficialização do estupro, especialmente da mulher indígena, né? Uma ação que já acontecia e que agora vai ser regulamentado pelo Diretório dos Índios. Enfim, né, na verdade, essa cidadania prometida pelo Marquês de Pombal e pelo Diretório dos Índios vai ser o fortalecimento, a intensificação do genocídio dos povos indígenas. Né? Quando o Diretório dos Índios, então, foi extinto, os indígenas foram transformados em sujeitos órfãos, né, que ficariam sob tutela do juiz de paz. E aí a gente entra no século XIX já com um projeto de rompimento com Portugal, projeto de independência. Né? Então, no dia 7 de abril de 1822, o Brasil, né, torna-se uma nação independente, mas do ponto de vista prático, nós vamos ver que pouca coisa vai mudar. Né? A estrutura escravagista e anti-indígena vai permanecer, a estrutura latifundiária, né, se reproduzirá, a concentração de renda será mantida na mão de poucas pessoas, de tal maneira que a estrutura muito violenta vai permanecer, né, uma estrutura de opressão. A coroa brasileira, né, o imperador brasileiro, nomeou uma constituinte, né, formada por deputados, e esses deputados, então, vão discutir sobre como será o Brasil. E aí, quando chega na questão indígena, né, o José Bonifácio vai fazer um belíssimo discurso, né, num texto, apontamentos sobre os índios selvagens do Brasil, do Império do Brasil, né, que está publicado, inclusive, esse documento, no qual ele fala, então, dos índios bravos. E aí ele vai desqualificar nesse discurso, né, os índios bravos são seres sodomitas, preguiçosos, mentirosos, né? E aí ele vai, então, usar uma série de adjetivos super desqualificantes para os povos indígenas. E aí essa constituinte vai ser suspensa, né? Vai ser dissolvida, e o Dom Pedro, então, outorga uma constituição onde os povos indígenas serão absolutamente silenciados. Então, na primeira Constituição brasileira, que é de 1824, os povos indígenas estão silenciados. E isto irá se repetir na segunda Constituição, já em tempos republicanos, que é a Constituição de 1891, nada sobre indígenas. E nesse mesmo momento que o Estado brasileiro está calando, exterminando os povos indígenas oficialmente, através dos documentos, através dos instrumentos jurídicos, nós vamos assistir um romantismo do José de Alencar, também produzindo uma política de extermínio. Então, Iracema, né, a obra clássica, por exemplo, do José de Alencar, vai ser analisada pelo Alfredo Bossi, que é professor de História da Literatura na USP, e o Alfredo Bossi escreveu um livro chamado A Dialética da Colonização. E nesse livro tem um capítulo intitulado Um Mito Sacrificial. E aí o Alfredo Bossi fala algo assim, sabe, é demasiadamente ideológico, né, a interpretação do passado colonial brasileiro e dos povos indígenas feito pelo José de Alencar. O José de Alencar nos apresenta um indígena totalmente cristianizado, totalmente submisso aos colonizadores, sem apresentar qualquer resistência, e um indígena que vai morrer, no final das contas, de paixão pelo colonizador. E, portanto, diz o Alfredo Bossi, o romantismo do José de Alencar é uma franca apologia do colonizador, né? Então, vejam só que uma orquestra está sendo montada para o extermínio. E aí vem no campo científico, né,
o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era uma das instituições mais respeitadas cientificamente, e particularmente um senhor chamado Francisco Van Hagen, que vai teorizar e publicar dizendo que os povos indígenas serão extintos não por uma ação de maldade colonizadora, mas serão extintos por uma questão natural. Os povos indígenas não conseguirão acompanhar o progresso nacional e, portanto, o extermínio virá daí. E a partir da fala do Francisco Van Hagen, começaram as apostas, né, que diziam, inclusive, que o último indígena existiria até o ano 2000. Né? Aqui estamos, né, contando os relatos, né, dessas trágicas teorias, né, e profecias que estão fadadas ao fracasso. E aí nós temos, então... né, Edson? E projeto, porque isso é um projeto pensado para... É um projeto pensado. E depois, eu vou acelerar assim, não dá para, né, falar de detalhes, mas quando chega ali no final do século XIX, início do século XX, o Estado brasileiro vai ser pressionado pela proteção aos povos indígenas. E aí o Estado brasileiro vai criar o Serviço de Proteção ao Índio, né, em 1910, né, que é o SPI, que depois será substituído pela FUNAI no auge da ditadura militar. Tanto o SPI quanto a FUNAI trabalhavam com a ideia do índio incapaz e, portanto, que precisa ser tutelado pelo Estado. Né? E aí o indígena é incapaz, mas ele será capaz no momento em que ele se tornar brasileiro. E no momento que ele for integrado à comunhão nacional, ele não será mais indígena e as coisas estarão resolvidas. Né? Tanto o SPI quanto a FUNAI atuaram nesse formato. Lembro que a FUNAI foi criada no auge da ditadura militar e uma sequência de primeiros presidentes da FUNAI foram todos generais, né, militares da linha dura da ditadura militar no Brasil. Enfim, aí olha só, nós estamos neste momento, né, eu quero já mais ou menos concluir essa fala para a gente poder compartilhar aqui os diálogos, né? Nós estamos nesse momento numa crise, como eu falei antes, né, sem precedente, uma crise, né, que é econômica, que é de saúde, né, que é de socioambiental, uma crise que espanta todas as pessoas, né, e que nos colocou em xeque. Eu diria que a pandemia de coronavírus é a ponta de um iceberg que pode ser muito maior do que a gente possa imaginar. E essa crise, ela talvez tenha, assim, uma das suas principais raízes no século XVIII, né, que tem a ver com o pensamento iluminista. Né? Os iluministas diziam que a humanidade, por ser muito inteligente, seguirá um caminho de progresso infinito até chegarmos a um momento de bem-estar para todos. E que era necessário o homem ser inteligente, se separar da natureza, dominar a natureza e transformá-la em bens, né, que nos beneficiassem. Foi esse o pensamento, e aí criou-se toda uma estratégia de progresso, e o resultado do progresso é o que nós estamos assistindo. Teve avanço tecnocientífico? Teve, mas para poucos, e que gera renda para poucos, e que tem como resultado, por exemplo, o Rio Tietê. Né? São Paulo, eu gosto sempre de brincar e provocar, e o pessoal às vezes fica bravo, quando eu digo que a vitrine do progresso brasileiro é a cidade de São Paulo. E a síntese do progresso é o Rio Tietê, que é um rio, um esgoto a céu aberto, né? Infelizmente. E aí, para encerrar, eu quero dizer assim que os povos indígenas, né, têm muito a colaborar para o reencantamento das relações, né, humanas e socioambientais, né? Existe um desencantamento, a crise está aberta, escancarada, fala-se muito em suicídio, a juventude, os adolescentes falam em suicídio, né? As pessoas vivem em depressão permanente, né, problemáticas, e os indígenas estão dando uma lição, sabe, de como viver bem em coletividade, em respeito, não só no respeito entre nós humanos, mas de nós com as outras formas de vida, humana e não humana, né? E, portanto, os indígenas concebem todos os elementos que nos rodeiam como seres que são nossos irmãos, que precisam ser respeitados, né? Então, os povos indígenas têm uma lição a ensinar e para colaborar no reencantamento dessas relações, especialmente no reencantamento no momento pós-pandemia, pós-quarentena, né? E aí, então, a humanidade tem que ouvir, tem que ter interesse em ouvir. E nós temos que reencantar essas relações que estão em profunda crise.
eu quero parar por aqui, sabe? Prefiro parar por aqui e ouvir e fazer o diálogo, né? Você prefere ter a interlocução, né? O papo também que as pessoas se coloquem e tal. Então, gente, vocês podem ir colocando aí. Diga, Edson. Porque, não, mais uma coisa, porque tem um aspecto aqui que eu vou só jogar, entendeu? Existe uma lei chamada Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Essa lei é muito importante e dialoga com o que eu estou aqui tentando abordar, mas eu prefiro ouvir. Certo. Ouvir e na sequência. Certo. Eu elenquei algumas perguntas para a gente ir começando, e aí, à medida que o pessoal for também perguntando, né, a gente vai ampliando. Tem um lado também, Edson, de um romantismo em relação aos indígenas, né? Assim, um segmento que romantiza. Como fica isso para vocês, assim, quando vocês escutam também? Porque, por exemplo, a questão de como é tratado o tema indígena nas escolas, principalmente as escolas de educação infantil e de primeiro ano ao 5º ano, né? E que há todo um folclore. É um folclore, mas assim, não é que o folclore seja negativo. Folclore é uma coisa positiva, é uma coisa que a gente deve trabalhar, mas assim, quando a gente coloca o indígena nesse lugar de alegoria, né, de algo que é muito mais né, isso particularmente me mobiliza muito. Eu nunca gostei dessas festinhas de escola em relação ao índio, porque eu acho que primeiro que tem, até eu quero que você traga isso também, essa visão da palavra índio. Porque se fala índio, mas deveríamos falar indígena, né? Pode ser uma besteira isso, mas eu acho que isso também traz a identidade, né? Agora, tem uma pergunta aqui de Mariana, mas você fica com isso que eu falei, depois a gente vai, né, associando. Quais os principais erros do ensino brasileiro na educação? Aí, ó, ela está falando disso, sobre os povos indígenas na sua visão. Então, juntando com o que eu falei, eu já trouxe isso, assim, a escola romantiza e deturpa, e distorce, e não informa, na verdade, né? Não, essas informações que você trouxe aí, num curto espaço de tempo, você trouxe muitas informações históricas. As crianças e os adolescentes desconhecem isso. Os adultos também, né? Então, olha só. Eu vou tentar... Eu acho que as duas questões que você colocou, professora Iris, elas estão muito ligadas aí, né? Eu vou falar, assim, me reportando as duas, né? Então, assim, nós, povos indígenas, não queremos romantismo, né? Nós achamos um absurdo, e a comunidade, a sociedade brasileira tem que entender que é um absurdo lembrar dos povos indígenas somente no dia 19 de abril. Inclusive, para nós, povos indígenas, essa data, ela não precisa ser exatamente esquecida, mas tem que ser uma data para nós demarcarmos campo de resistência, para denunciarmos a brutalidade histórica, não para ficar dançando, né, as musiquinhas da Xuxa, né, de fazer barulho. Né? Isso aí é um tremendo desrespeito aos povos indígenas. E aí, em relação ainda ao romantismo, é necessário que a sociedade brasileira não fique bitolada, digamos assim, a querer enxergar um índio ideal, um tipo ideal indígena, sabe? Então, pensa-se, né, que todo indígena, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter cabelo liso, pele não sei que cor, olhos não sei que cor mais. Ora, se nós estamos falando de uma diversidade de povos indígenas, né, nós temos que aceitar a realidade como ela é, entendeu? Então, tem grupos indígenas que têm o cabelo de um jeito, tem outros que têm cabelo de outro, tem povo indígena que fala uma língua, tem outros que falam outras línguas diferentes. Nós não somos folclore, isso é importante dizer, né? Você aí falou assim, olha, não que o folclore não seja importante. Eu também acho até que é importante, mas não somos nós, povos indígenas, né? As pessoas costumam dizer assim, quais foram as heranças deixadas pelos povos indígenas? Aí as perguntas bobas dizem assim, comer farinha, comer peixe assado, tomar banho todos os dias, andar descalço. Não existe negócio de herança, nós estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos. Né? Essa fala é uma fala forte e necessária. E o Viveiros de Castro diz assim, que no Brasil todo mundo é indígena, com exceção de quem não é. Sabe, então o Estado brasileiro foi muito violento, espalhou os povos indígenas, né, para todos os lados, e agora as pessoas estão tentando juntar os cacos para tentar achar o seu caminho de ancestralidade indígena. Infelizmente é um momento difícil e doloroso, né, porque as pessoas elas se sentem indígenas,
sentem uma alma ancestral, mas não conseguem encontrar, né, o fio, né, esse fio de origem, mas que é um desafio aí que o povo brasileiro e a sociedade brasileira e o Estado brasileiro têm pela frente. Índio é um metal, né? E aí, como todo metal, o metal índio tem o seu espaço na tabela periódica e tem um número atômico e tem massa atômica. Nós não somos índios, né? Nós somos povos. Povos indígenas, nações indígenas. Eu sou do povo Kayapó, mas, na verdade, genericamente conhecido como Kayapó, mas o nosso nome originário é Mebegocré. Falamos a língua Mebegocré e nós vivemos lá num lugar onde tem o povo Assurini, tem o povo Caripuna, tem o povo Galibi, tem o povo Palicur, tem o povo Aiuai. Sabe, são muitos povos. Aqui onde eu estou morando, no sul da Bahia, em Porto Seguro, tem o povo Pataxó. E aqui perto da gente tem os Pataxó Ranhan. E na sequência tem os Tupinambá e mais uma quantidade enorme de povos indígenas aqui na região que formam uma diversidade que, sabe, definitivamente não cabe nessa generalização índio, né? É muito importante dizer isso. E do ponto de vista educacional, além de tudo isso que foi dito, é importante assim nós observarmos com muito cuidado os livros didáticos, porque os livros didáticos eles não são eles não são sem interesse, né? Eles não são imparciais, né? Eles trazem, obviamente, uma forma de pensar hegemônica. Então, até hoje, tem livros de história que tem um capítulozinho chamado assim, o título é assim, 1500, dois pontos, quando tudo começou, né? E um desrespeito muito grande, que não leva em consideração essas diversidades, as histórias, as memórias dos povos, né, indígenas, que foram os primeiros ocupantes desse território apelidado de Brasil, né? E aí, então, é necessário que a gente discuta na escola quem são os indígenas, onde vivem, quantos são, quantas línguas falam, sabe? São informações básicas que nós podemos encontrar em pesquisas sérias, né? Nas redes sociais, nas teses, nas dissertações, em publicações produzidas, inclusive, pelos autores indígenas. Eu já passo a palavra, eu queria aproveitar e dizer assim, olha... A palavra é sua. A palavra é sua. Este livro chamado Nós, uma antologia de literatura indígena, foi publicado pela Companhia das Letrinhas, né, no final do ano passado, e este livro é uma coletânea produzida por vários autores indígenas que contam, narram, né, histórias de origem, histórias de resistência. São histórias que certamente não estão nos livros didáticos e nem nos currículos escolares, né? São produções protagonizadas por indígenas. Eu e a Aline Kayapó, né, a Aline, minha esposa, o primeiro capítulo desse livro fomos nós que escrevemos, e esse livro recebeu já alguns prêmios este ano, né, inclusive da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi selecionado para participar do Festival Internacional de Literatura de Bolonha e tal. Este livro, chamado Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, foi publicado pela editora Positivo, é da minha autoria. Este livro faz uma narrativa assim que tem, né, no seu cerne a minha própria história de vida, de uma criança indígena na floresta, de uma criança indígena que foi para o internato aprender, né, as coisas ditas civilizadas e que depois virou missionário, que depois foi para a universidade, que agora é professor, né? Então, eu vou narrando essas histórias e trazendo problemáticas, né, relacionadas à forma violenta como o Estado brasileiro tem tratado os povos indígenas. Esse livro recebeu um prêmio da Unesco, né, prêmio da Cátedra de Leitura da Unesco, e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil recebeu o prêmio Tamoios, né? Para a gente ter acesso a esses livros, eles são veiculados nas livrarias ou a gente tem que fazer um pedido, Edson? Eles são veiculados nas livrarias digitais, especialmente existe uma livraria especializada na literatura indígena, que é a Livraria Maracá, é virtual, tá? Então está à disposição. Este livro, professora Iris, ele está disponibilizado em PDF. Culturas Indígenas, Diversidade e Educação, foi publicado a partir de um projeto do Sesc Nacional. Ele está disponibilizado aí na internet. Este livro, ele é lançamento, inclusive vai ter uma sequência de lives sobre este livro, né? São autores indígenas, o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, eu, a Rita Potiguara, a Graça Graúna, o Bruno Caingangue,
e vários outros autores indígenas, né, intelectuais, escreveram para pensar sobre essas questões, né, que eu aqui expus com muita aceleração, né? E aí a gente trabalha aqui minuciosamente essa temática. Para os professores, né, de escola de nível básico e superior, esse livro é bastante indicado. É isso, viu, professora? Esse evento que você falou, você vai publicar lá na sua página, a gente vai ter acesso. O SESC está terminando de organizar isso direitinho, vai lançar toda uma divulgação e nós vamos divulgar nas redes sociais. Certo. Bom, deixa eu ver aqui. Ainda temos um tempinho da primeira transmissão. Quando você traz assim, Edson, primeiro, quero agradecer a presença da Resistência Pataxó, né, que entrou aí também nas interações e que eu acho que é importante trazer contribuições, se colocar aí também. Agradeço a presença de vocês e das demais pessoas que estão aqui com a gente. Me diga uma coisa, quando você diz assim, todo mundo é indígena, existe na perspectiva do negro, né, o que a gente tem estudado também, de que a questão dos valores também relacionado a uma sociedade que é dita pelo branco, que é marcada por esses marcadores que você falou aí, sociais, são da referência de quem oprime, de quem coloniza, né? Então, entender que todo mundo é indígena também faria parte de um discurso de que a gente deveria, para entender esse complexo todo, a gente deveria entender primeiro que o mundo não está sendo feito a partir das perspectivas dos povos originários, nem do povo negro. O mundo é ditado pelas regras do mundo branco, né? Que é imposto, e eu não estou falando só eu não estou falando de cor de pele, eu estou falando de valores do branco, porque até mesmo pessoas que têm uma ascendência, mas que têm escola particular, que é da classe média, são pessoas que receberam determinadas regalias e privilégios que as pessoas pobres não têm acesso. Então, quando você diz todo mundo indígena, para mim também passa às vezes uma ideia, assim, para quem não entende a origem dessa colonização, de que a gente realmente teria esse lugar de fala, mas a gente não tem esse lugar de fala, porque a gente nem sequer entende. Eu estou falando da gente, eu também tenho ancestrais indígenas, mas eu nem entendo muito dessa minha raiz, porque tem muita coisa que eu sou ignorante sobre a minha história, porque as histórias foram contadas pelos livros que, como você disse aí, que trazem ideologia de que o Brasil começou em 1500. Então, você entende a provocação que eu estou trazendo para você? Quando a gente diz assim, a gente coloca assim, todo mundo é indígena, então também tem um índio na veia. Mas não basta ter indígena na veia. Índio não, indígena na veia, né? A gente tem que entender do que a cultura indígena fala. É só uma provocação assim, porque eu também achava que eu era negra, sabe, Edson? Mas assim, eu acho que tem uma coisa dos valores aí. Tem uma pessoa perguntando aqui também, você pode comentar o que eu falei, mas uma pessoa também está dizendo aqui, do Rico Julie, né? Julie está falando, professor Edson, poderia falar um pouco da liberdade do escritor indígena a partir dos conhecimentos tradicionais? A liberdade do escritor indígena de criar a partir dos conhecimentos tradicionais. Ela está pedindo para você comentar isso. E eu acho que você entendeu a minha provocação, né? Não sei se eu fiquei confusa. Entendi. Tem uma pessoa pedindo também que, parente Edson, poderia compartilhar comigo o link desse livro que você indicou? Ela está pedindo que compartilhe o AIN. Mas, olha, a gente vai colocar na página, eu vou pedir para Edson mandar o print desses livros e eu vou publicar na nossa página, viu, gente? Mas se ele também me mandar o link, eu coloco na bio da página o link. Pode falar, Edson. Olha só, a sua primeira provocação, Iris, eu assim quero muito mais considerar, não exatamente como uma pergunta, mas uma provocação mesmo, que eu quero aprofundar a provocação propriamente, né? Eu não me proponho a dar uma resposta exatamente, porque olha só, quando nós dizemos, ou melhor, quando o Viveiros de Castro, né, falou então que no Brasil todos são indígenas, com exceção de quem não é, obviamente que esse discurso ele carrega várias intenções, entre elas, eu particularmente fico pensando assim, entre elas é dizer assim, gente, olha, somos todos indígenas, por favor, vamos parar o massacre, né? Porque todos nós somos indígenas, né?
Agora, Certo. óbvio que do ponto de vista prático, os povos indígenas eles não são heranças. Quando eu digo que não são heranças, eles não são porque esses povos eles estão situados em determinados lugares, em termos de território, mas obviamente que os indígenas transitam por onde eles quiserem, eles estão inclusive dentro de metrô, dentro de ônibus, dentro das universidades, dentro das escolas, e também dentro dos territórios indígenas, que são espaços sagrados, né, que nós herdamos, jardins sagrados que nós herdamos dos nossos antepassados, que nós devemos ser cuidadores desses jardins, né? Então, assim, esses povos que estão cuidando desses jardins e que estão também transitando nas regiões urbanas, eles falam suas línguas. Eles têm uma ancestralidade vinculada a modos de organização política e social específica, né? Tem um jeito de ser específico, um jeito de lidar, inclusive, com os outros e com o meio, né, natural, nesse formato de que tudo é sagrado, né? As aves são irmãs, o rio é irmão, as montanhas são irmãs, né? Então, assim, infelizmente, o Estado brasileiro foi montado sob muita violência. O Ailton Krenak diz assim, o Estado brasileiro foi criado sob os cemitérios dos nossos antepassados, né? Então, foi muita violência, né? E os povos indígenas o tempo todo desrespeitado, isso tudo para criar uma unidade nacional, que hoje se chama Brasil. Uma unidade altamente artificializada, porque para além da língua portuguesa, nós falamos por aqui mais de 200 línguas diferentes, línguas fluentemente faladas, né? E hábitos muito diversos nesse país. Então, tentou-se criar uma unidade, inclusive, assim, do ponto de vista de uma tentativa muito violenta de homogeneização das tradições e das culturas, mas esse formato que foi pensado, ele não é o que efetivamente existe, né? A diversidade é muito grande. E as pessoas que se perderam, digamos assim, no caminho, se perderam dos seus povos, hoje vivem em angústias muito grandes. Nós vemos hoje nas redes sociais, e nós indígenas dialogamos com muitas pessoas que vivem muito angustiadas porque a violência foi muito grande, essas pessoas se perderam das suas ancestralidades e hoje querem fazer o caminho de volta. Olha só, até me reportando ao livro do João Pacheco de Oliveira, né? O João Pacheco de Oliveira tem um livro chamado Caminho de Volta, que são povos que se perderam e que agora estão tentando reconstruir esse caminho. E as pessoas, individualmente, em muitos lugares, estão tentando fazer esse caminho de volta e ficam perguntando para a gente, ficam angustiadas, ficam tristes, porque elas se sentem indígenas, sentem uma ancestralidade forte batendo na porta, mas elas não sabem exatamente de onde vieram, assim, qual é o meu povo, né? Então, esta é uma situação que eu diria assim, que neste momento não tem resposta, entendeu? É uma dívida que o Estado brasileiro tem e que a sociedade brasileira vai ter que encaminhar. Como é que a gente vai resolver essas questões, né? Porque todas essas problemáticas colocadas aqui, elas têm vínculo com o passado, elas dialogam com o passado de violência. E como é que vai ser a reparação disso tudo, né? Eu penso assim, que quando a gente fala de reparação do ponto de vista das ações afirmativas, de entrar na universidade, né, de cotas, essas coisas, isso aí é só o início de um processo de reparação, porque a reparação é muito maior do que isso, entendeu? A gente vai ter que resolver mais adiante como que essas pessoas que sentem ancestralidade, como que elas vão ser acolhidas no final das contas, sabe? Pelas comunidades indígenas e como que, né, o Estado brasileiro vai ajudar a mediar essas situações. Aí, a Júlia Dorrico, grande estudiosa da literatura indígena, né, parente nossa de pertencimento do povo Macuxi, ela pergunta, então, sobre a liberdade do escritor indígena de criar a partir dos conhecimentos tradicionais. Assim, em primeiro lugar, eu quero dizer, né, que a academia, né, às vezes é muito prepotente, muito ousada, no sentido negativo da palavra ousada, entendeu? De querer desqualificar o que nós, escritores indígenas, fazemos, né? Então, existe um discurso canônico da literatura que diz assim, olha, vocês não estão escrevendo literatura, coisa nenhuma, entendeu? E desqualifica, né, o que estamos fazendo, né? E aí, o que nós queremos, então, dizer, o que é importante dizer, é que os povos indígenas estão fazendo um movimento muito necessário, sabe? Que é o de trazer à tona histórias e memórias que estão apagadas, que foram, né, apagadas pelo Estado, vozes que estão silenciadas.
o Walter Benjamin, né, nas teses sobre o conceito de história, na segunda tese, ele coloca um questionamento interessante que vale para esse momento. Ele diz assim, será que não escutamos, será que não ouvimos nas vozes que gritam ecos das vozes silenciadas? Né? É uma pergunta que ele faz. Né? Eu diria assim que o movimento de escritores indígenas faz exatamente isso, trazer à tona esses ecos das vozes silenciadas ditas lá pelo Walter Benjamin. Né? E aí, do ponto de vista da produção mesmo de escrita propriamente, eu até não quero vangloriar a mim e a nós, escritores indígenas, mas eu diria assim que para nós flui, sabe? Quando a gente senta para escrever sobre as nossas histórias e memórias, flui com uma facilidade muito maior do que, por exemplo, um não-índio que vai escrever literatura sobre os indígenas. Porque o não-índio ele vai gastar muito tempo e muitas madrugadas. Né? Não que esse exercício seja ruim, mas ele vai falar de uma realidade que não é a sua e que ele muitas vezes não conhece, ele está idealizando. E nós estamos colocando, né, trazendo realidades que nós vivemos e conhecemos. Então, por exemplo, este livro que eu citei ainda há pouco, né, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, eu trago aqui várias questões relacionadas ao pertencimento, identidade indígena, às dificuldades, a partir de uma história que eu conheço, que eu protagonizei e vivenciei. Assim como o Nós, né, uma antologia de literatura indígena, eu e a Aline escrevemos uma história originária de relacionamento, né, de amor, de paixão, como que na cultura mebegocré essas coisas se dão. Né? Então, nós estamos aqui trazendo histórias, memórias, né, que são de agora, mas que vêm de muito tempo atrás e que se reconstrói ao longo do tempo. Né? Então, assim, nós, indígenas, nos sentimos muito à vontade para escrever sobre essas histórias e sobre essas memórias. E eu, assim, considero, sabe, tem vezes que eu me sinto, assim, meio que fazendo um movimento de psicografia, sabe? Às vezes eu sento num computador na madrugada e o negócio flui com uma velocidade tão grande que às vezes eu fico espantado. E aí eu tenho que parar para pensar assim, poxa, meus ancestrais são muito bons comigo, né? Como que pode eu escrever com uma velocidade e uma aceleração tão rápida e as coisas fluindo de maneira tão rápidas? E aí, pensando nessas coisas todas, né? E eu sou de uma formação cristã, viu? Eu fui missionário, estudei em seminário cristão, depois eu rompi com o cristianismo, mas a minha formação lá de infância, adolescência e juventude é cristã. E aí hoje, ressignificando esses aprendizados cristãos, eu fico pensando assim, nós indígenas, escritores indígenas, somos apóstolos de uma ancestralidade. Discípulos e apóstolos de uma ancestralidade. E nós temos que semear, sabe, essa ancestralidade pelo mundo. Porque, afinal de contas, essa crise provocada por uma forma racional de pensar, ela tem que ser substituída por uma outra forma em que o ser humano se reconheça como natureza e que reconheça a natureza como parte também da sociedade. Né? Esse movimento é muito necessário. Enfim, vou passar a palavra. A gente está nas 15h20. A gente vai fechar essa primeira transmissão, Edson. Eu vou dar só 5 minutinhos de intervalo para a gente retornar, porque senão o Instagram corta, ele mesmo corta. Mas eu quero finalizar essa primeira parte rapidinho, te agradecendo novamente isso, e eu gostaria que você abrisse a segunda parte, falando um pouco desse estruturalismo racional, porque é como se a gente tivesse esgotado. Às vezes eu penso assim, já se escreveu tanta coisa, já se falou tanta coisa, a gente já usou o mental tanto, que tem uma hora que a gente precisa falar uma outra linguagem, para que as pessoas, que também passa por uma questão da conexão das pessoas com essa origem. Porque ainda que a gente não tenha o lugar de fala, a gente tem uma ancestralidade comum. E se a gente tem uma ancestralidade comum, a gente precisa, quando você diz assim, os ancestrais são muito bons comigo, na verdade você está sendo um instrumento e você também está sendo muito bom com eles. Porque você está permitindo que isso chegue às pessoas, né? Então eu acho que está na hora mesmo, já passou da hora da gente utilizar outras metáforas de compreensão, né? Pode conversar e resolver aí, que eu estou vendo que você está agoniado um pouco aí do entorno. Então, eu vou te dar 5 minutinhos para todo mundo, a gente volta daqui 5 minutos, tá, Edson? Tá. Agora, manda para mim depois o print desses livros, viu?
Ah, tá, 5 vai, mando sim. minutinhos. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Segunda parte das interações online, aguardando o Edson Caiapó, para a gente continuar esse diálogo muito importante, fundamental, mais do que urgente, que a gente não pode dispersar de temas tão importantes como este. Oi, Mari, de novo. Vamos aguardar Edson aqui, ele já deve estar entrando. Muito pertinente tudo que ele traz, muito necessário para todos nós. Eu não entendo também como a universidade não abre mais pautas sobre esse tema, sobre esses temas, sabe? Oi, Mari. Disciplinas mesmo, né? Disciplinas, currículo apoiado na formação também do educador, do psicólogo, né? Do cientista social, do historiador, que tem a disciplinas voltadas para os povos originários. Eu acho que isso é mais do que urgente, uma revisão curricular nesse sentido. Então, vamos aguardar Edson. Não sei se ele está tendo algum problema para entrar. Deixa eu ver aqui se ele está visualizando nossa abertura aqui. Ele está aqui. Aguardando. Ele entrou, eu sei. Oi, Edson, de novo. Só organizar aqui no celular. Certo, tranquilo. Olha só, sim, pode falar. Não, era retomar o que eu falei lá no final, e também uma coisa que eu gostaria que você trouxesse é qual é hoje para você uma instituição séria que trata assim, de políticas públicas voltadas para os indígenas. Qual você considera uma instituição séria? Se existe essa instituição e qual é? E a sua análise da conjuntura atual, né? Governamental e isso que nós estamos vivendo, que não tem nome, né? A gente não sabe nem que nome dá o que a gente está vivendo. Mas quero que você comente sobre essa questão do estruturalismo racional. Então, olha só, sobre esse racionalismo, né, humano, né, desde ali do século XVIII, do século XVI, né, os renascentistas já vinham propagando isso, né, que o ser humano é inteligente e que o ser humano é o centro de todas as coisas, né, criou-se ali a ideia de antropocentrismo no século XVI. Mas essas ideias elas ganharam força mesmo para valer e ganharam cara de capitalismo mesmo neoliberal a partir do século XVIII com os iluministas, né? Então os iluministas eles cunharam muito bem, né, essas categorias de análise, né, para falar dessa racionalidade humana e essa inteligência humana que é capaz, né, de produzir riqueza e bem-estar para todos a partir da dominação e transformação da natureza, né, em nosso favor. E aí existe uma ruptura mesmo, né, que separa homem e natureza. Nós deixamos de ser natureza a partir dessa perspectiva racional iluminista, sobretudo, né? O resultado disso, sabe, final, né, porque é tanta coisa que me vem à cabeça, mas eu vou logo passar lá para o resultado final, é o que os pensadores, né, vem chamando hoje de antropoceno. Né? Então, nós estaríamos vivendo hoje numa nova era geológica, né, que Eugene Stoemer, né, na década de 80, chamou de antropoceno, e que depois esse conceito foi mais bem trabalhado, e existem várias publicações sobre o antropoceno, a partir da ideia do ganhador do Prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen, né, que em 2000 elaborou muito bem essa ideia. Então, o antropoceno é esse momento de intervenção muito violenta do ser humano no meio onde vive, né? O antropoceno por exemplo, vou repetir, né, uma fala que eu fiz anteriormente, é o rio Tietê, sabe?
a vitrine do desenvolvimento nacional, que é a cidade de São Paulo, e tudo que tem ali. Eu vivi 8 anos em São Paulo, fiz mestrado e doutorado por lá, e eu tinha que todos os dias tomar remédio para poder respirar, para aliviar minhas vias respiratórias, que tinham muitos problemas lá naquele ar extremamente poluído, né? E que me dava muita tristeza quando eu via o Rio Tietê. E a minha filha, quando chegou na cidade de São Paulo, que era pequenininha, tinha uns 5 anos de idade, eu fui buscá-la no aeroporto de Congonhas. E aí, quando nós atravessamos a ponte sobre o Rio Tietê, ela perguntou para mim o que fedia tanto ali, né? E aí eu apontei para baixo e falei, olha, é um rio. E aí ela vinha lá do meio da floresta amazônica e perguntou assim, mas rio fede, né? Aí eu fiquei pensando comigo, não é o rio que fede, o que fede é o desenvolvimento humano, esse progresso humano, né? Porque o rio, né, a Tietê tem uma história bonita, né? Onde as pessoas nadavam, as pessoas pescavam e remavam. Antes da pandemia, eu tive o privilégio de tomar água da nascente do Rio Tietê, lá na cidade de Salesópolis, na Serra do Mar. A nascente está belíssima, sabe? E a natureza ela tem, né, essa força de recomposição muito forte. E aí a nascente desce a montanha e aí logo na sequência vem a cidade de São Paulo e o rio vira aquilo que nós conhecemos, né? A minha fala está travando, ou não? Está gravando. Não, né? Tá gravando. Tá. Aí, pois bem, né? Então, essa racionalidade humana, né, ela provoca essa intervenção, né, violenta que está sendo chamada neste momento de antropoceno, que destrói, né, os rios, as montanhas, as florestas e desgasta as relações humanas, e o ser humano provoca guerra contra outros seres humanos e provoca guerra contra a terra, pelo mar, pelo ar, pelo rio, pelo solo, pelo subsolo. E no final das contas, nós somos as vítimas, nós próprios seres humanos somos a vítima dessa loucura ensandecida, né, chamada de progresso e razão humana. E aí, essa perspectiva da racionalidade, ela é levada, sabe assim, impavidamente, inclusive pelos professores na sala de aula, né, que ensinam isso tudo, né, o iluminismo como um grande momento da racionalidade humana, né, e falando desse progresso humano como algo que foi extremamente positivo para todos, e isso definitivamente não é verdade, né? E aí nós temos, então, essa perspectiva, né, de pensar que é uma perspectiva eurocêntrica, que domina nossos espíritos, nossas mentes, né, e a nossa forma de agir e pensar. E aí a gente vê assim umas coisas, sabe? Eu quero aproveitar para dar uma espetada aqui na esquerda. Na verdade, não é uma espetada, não, sabe? É uma provocação positiva até, porque eu faço diálogo com a esquerda, com a direita eu não tenho diálogo nenhum, com a esquerda eu ainda faço, né, algumas provocações, porque eu acredito ainda na possibilidade e na necessidade de um outro mundo que supere o capitalismo que nós vivemos, esse modo de produção que nós vivemos. Mas veja só, a esquerda também vem com uma proposta que acaba sendo a reprodução do eurocentrismo, porque quando a esquerda aqui no Brasil nos diz que a grande movimentação histórica de resistência por aqui se dá a partir do final do século XIX e início do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus, e particularmente os italianos, que vêm aqui organizar os primeiros sindicatos, as primeiras greves, né, o anarcossindicalismo, o Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, né, e que organiza toda essa resistência, que é louvável, né, é uma reprodução também de uma perspectiva eurocêntrica que não leva em consideração o movimento de resistência que está posto aqui, muito bem organizado, desde o século XVI. Porque os primeiros grupos sociais que lutaram contra o capitalismo foram os povos indígenas. O capitalismo chegou aqui no momento embrionário ali, né, no século XVI, com o nome de mercantilismo, e os povos indígenas já disseram, olha, nós não queremos isso não, entendeu? Porque isso é um veneno para todos. Nós não queremos isso. E aí abriram-se verdadeiras guerras que provocou quase a extinção dos nossos povos. Mas estamos aqui num campo de resistência. Portanto, esta racionalidade, né, que você chama de um estruturalismo racional, tem sido extremamente perverso para a humanidade. É necessário nós repensarmos, né, esses valores todos. E aí, você me pergunta assim, quais são as instituições, né, sérias para lidar com a temática indígena e com esses assuntos todos?
eu queria destacar em primeiro plano as organizações indígenas, né? Nós temos, por exemplo, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A PIB está alimentando diariamente um site chamado Emergência Indígena. E esse site traz atualizadas todas as informações sobre a pandemia e os povos indígenas, mas traz muitas outras informações, inclusive de histórias de outras epidemias, né, que se alastraram entre os povos indígenas. Então, a PIB está com esse trabalho muito, muito sério, e a PIB é uma instituição que já tem algum tempo de caminhada, mas não só a PIB, né, tem outras organizações protagonizadas por indígenas, como, por exemplo, a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações dos Povos Indígenas da Amazônia. Tem uma organização internacional que os povos indígenas do Brasil fazem parte, né, que é a COICA, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica. E tem uma instituição muito séria, eu particularmente gosto muito, que é o Instituto Socioambiental, ISA, Instituto Socioambiental. O ISA tem um site, assim, maravilhoso, eu diria assim, sabe? Que nesse site tem uma quantidade muito grande de publicações, de teses, de dissertações, de livros e de informações muito confiáveis. São especialistas bastante respeitosos com os povos indígenas que estão produzindo muita informação e que fica à disposição das pessoas, né? Tem uma outra instituição de São Paulo, que é a Comissão do Trabalho Indigenista, CTI, né? Eu não lembro se é comissão ou coordenação, alguma coisa assim, do trabalho indigenista, né? A CTI também tem uma quantidade muito grande de trabalhos, né, e publicações ali concentradas no site deles. E se nós formos buscar, sabe, assim, de maneira avulsa informações na internet, nós vamos encontrar uma quantidade muito grande de teses, de dissertações, de livros, né, de pesquisas muito sérias realizadas ao longo do tempo sobre povos indígenas, escritas por indígenas e por não indígenas, né? Enfim, eu te achei pela internet. Eu achei você então, pela internet. Eu tenho várias publicações, assim, revistas e livros, e capítulos de livros disponibilizados na internet, e uma outra quantidade grande de produção que não está disponibilizada, não está em PDF, né? Tem essas limitações aí. Mas enfim, eu considero uma coisa, assim, que eu vou fazer um recorte, né? Então, existe uma quantidade grande, eu diria, de produção hoje sobre temática indígena, produções muito sérias e muito bem sistematizadas. Mas eu considero que agora nós estamos na vez e na hora de os povos indígenas protagonizarem mesmo, sabe? Então, durante muito tempo escreveram sobre os indígenas, né? Deram pareceres sobre indígenas, pareceres muito danosos, inclusive, muitos deles. Muito trabalho sério, né, de indigenistas sobre os indígenas. Mas neste momento, sabe, sim, os povos indígenas estão protagonizando, estão produzindo, né, as suas próprias histórias, memórias, apresentando para a sociedade brasileira e para o mundo os saberes tradicionais desses povos, né? Inclusive com essa perspectiva que é a de colaborar na reconstrução de tudo que esse estruturalismo racional destruiu em nome do progresso, né? Então, assim, apesar de tanta destruição, inclusive da devastação dos nossos povos, aí eu retomo a minha fala inicial, nós não agimos com ódio nem com rancor. Eu, particularmente, considero, e tenho feito esse debate nos meios do movimento indígena por onde eu ando, de dizer que eu considero que este é o momento de darmos as mãos, todos, né, indígenas, não indígenas, população negra, população quilombola, população de terreiro, mulheres, grupo LGBTQI+, sindicalistas e grupos progressistas e democráticos e populares, principalmente, temos que dar as mãos para reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso, sabe? Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo muita bagunça, né, no planeta. Achamos, né, que somos o bambambam, como se diz, e a Terra está sendo muito tolerante conosco, né, porque a Terra pode se aborrecer diante de tanta bagunça, dar nota 0 para todo mundo e varrer todos nós assim, em segundos, né? E aí tem uma outra coisa, uma outra ponta dessa história, que nós então nos achamos inteligentes demais, e em nome da inteligência temos destruído tudo. Só que neste momento que a ficha começou a cair sobre o comprometimento das futuras gerações, aí os seres humanos começam a dizer que eles são salvadores da Terra, né? São os ecologistas salvadores da Terra.
Aí, sabe, sobre isso eu gosto de dizer que a Terra não precisa de salvador, quem precisa somos nós. A Terra é um organismo vivo, muito inteligente e muito potente, e que se ela utilizar a força dela para valer contra a violência que nós tratamos ela, Terra, sabe, essa força vai ser desproporcional em relação ao que temos condições de fazer. É isso. Obrigada. Mariana está perguntando o que é que você acha da FUNAI hoje, Edson? Olha só, a FUNAI foi criada, como eu falei, no auge da ditadura militar, né? A FUNAI foi criada em 1963, me parece, por aí assim, né? Eu acho que 63. E os primeiros presidentes, uma sequência deles eram generais, linha dura. Diga-se de passagem, olha só, eu não consigo responder de maneira tão objetiva, não, tá? Eu vou rodeando. Não precisa. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada para averiguar os crimes da ditadura militar. E no apagar das luzes do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, os indigenistas e o movimento indígena foi para cima, dizendo assim, olha, é necessário investigar a violência entre os povos indígenas. E aí insistiram tanto que a comissão resolveu abrir essa investigação e o resultado, na verdade, entre os resultados tem um número, sabe, que é o número que nos diz que o autoritarismo no Brasil exterminou 8 mil indígenas na abertura de estradas, na abertura de estradas de terra, de estradas de ferro, na criação de verdadeiros campos de concentração criadas para indígenas, rebeldes e lideranças do movimento, né? A exemplo do reformatório no município de Resplendor, em Minas Gerais, que prendeu os Krenak, matou um monte de Krenak, e que a ditadura formava os próprios indígenas para serem militares torturadores. Existe na internet, no YouTube, uma cena, né, uma cena em movimento real, que é o de um desfile de indígenas carregando indígenas no pau de arara, sabe, durante a ditadura militar. Então, assim, né, é muito violento. Olha, 8 mil extermínios durante o período autoritário é um número maior do que a quantidade de não indígenas que foram exterminados durante a ditadura militar. Essas comparações, né, talvez sejam desnecessárias, mas só para a gente tomar fôlego assim, né, e pensar, né, na dimensão da violência. E aí a FUNAI hoje, né? A FUNAI hoje não é a mesma FUNAI de antes, obviamente. Nossa, é uma pergunta difícil assim para responder de maneira objetiva. Eu vou contar rapidinho uma outra história. Tá, deixa eu só te compartilhar um comentário de Lagoa Albuquerque. Grande Edson, abraço fraterno. Autodeterminação para educar um não índio a outra epistemologia e prática ecocêntrica. Então, está te saudando aí, viu, Edson? Obrigado. Nós temos que combater o ecocídio, né? Porque o ecocídio impacta diretamente nos povos indígenas. Então, é necessário combatermos o ecocídio que o agronegócio faz. Agronegócio é uma palavra ideológica para representar algo que é histórico por aqui, que é o latifúndio e a violência contra os trabalhadores do campo e povos indígenas. Retomando aqui FUNAI. Então, há 3 anos atrás, foi aberta a Conferência Nacional de Política Indigenista. Eu fui fazer a defesa de que nós não tínhamos que bater na FUNAI, porque não era tempo de fazermos isso. O governo federal estava abrindo uma CPI contra a FUNAI para dizer dos pecados que a FUNAI cometeu ao demarcar tantos territórios indígenas. E nessa CPI criminalizava meio mundo de lideranças indígenas. E a revista Veja lançou uma matéria dizendo que os indigenistas da FUNAI iam para as aldeias, fumar maconha com os índios e criar territórios absurdos, né, para os povos indígenas. Eu acho uma matéria absurda, né, porque fumar maconha nem vejo esse problema todo, sabe? Agora, dizer que o pessoal ficava doidão e demarcava a terra de qualquer jeito, isso é um absurdo, né, sem tamanho. Enfim, a FUNAI não representa os povos indígenas, definitivamente não representa, entendeu? Talvez tenha representado nos tempos que a tutela vigorou. A FUNAI considerava os indígenas como incapazes e tentava fazer tudo, né, pegar os indígenas pelas mãos e dizer, olha, vamos levar vocês para o seio da sociedade brasileira. Nós não queremos mais isso, né? Nós consideramos que a FUNAI é, historicamente, uma instituição muito violenta, né, que não
representa os nossos povos. No entanto, né, o meu temor hoje é de bater muito forte na FUNAI e fragilizar o único instrumento que nós temos neste momento para encaminhar a demarcação dos territórios, que são fundamentais para os nossos povos, né? Então, eu falava lá na conferência de política indigenista, assim, olha, gente, calma, vamos, assim, emparedar a FUNAI, mas nós não podemos propor o fim da FUNAI, entendeu? Porque, afinal de contas, é a FUNAI que é a instituição encarregada de encaminhar os processos de demarcação dos nossos territórios e de lutar, né, pelos nossos direitos. Então, nós temos que pressionar a FUNAI para que ela assuma esses compromissos de direito dos nossos povos, direitos constitucionalizados, no artigo 231 e 232 da Constituição, que ela assuma isso e faça acontecer, né? Então é isso, eu não considero que a FUNAI tenha originalmente sido criada para nos defender e proteger. Ela foi criada para nos violentar, e violentou muito. Só que hoje, né, nós temos que ter algum cuidado, né, porque nós estamos num governo genericamente identificado com o fascismo, né? Enfim, é isso. É uma resistência, porém com inteligência, né? Porque você é um órgão que, de qualquer forma, está patenteado para isso. É uma questão de transformação de educação, né, Edson? De educar as pessoas também em relação a isso, né? Visitando sua página, eu li muita coisa que você escreveu sobre o marco territorial. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, inclusive, é uma pauta assim, que foi meio que deixada de lado, né? Abandonada, assim. Como é isso? Porque é algo que já vem de muito tempo, não é de agora a questão da demarcação, né? Então, eu queria que você comentasse isso, porque eu imagino que isso mexe muito com você, porque acabou sendo arquivado de novo, né? Então, na verdade, olha só, os territórios indígenas são originários. A Constituição reconhece no artigo 231 que os territórios indígenas são territórios originários, né? São dos povos indígenas. E o significado de originário, sabe, de território originário, significa que são territórios pertencentes aos povos indígenas antes da chegada dos portugueses, colonizadores, e antes da existência do Estado brasileiro. Esse é o sentido de originário, né? O Estado brasileiro está reconhecendo na Constituição que antes da invasão de 1500 os territórios já eram nossos, né? E que cabe à União demarcar e proteger esses territórios, né? Pois bem, né, a União não está fazendo a sua parte, que é o de demarcar e proteger os territórios. Não demarca, né? Existem centenas de processos de demarcação de territórios que não são agilizados, e esses territórios que já foram demarcados não são protegidos, tanto é que um dos grandes problemas da vulnerabilidade dos povos indígenas em relação à pandemia, é que os territórios são invadidos por madeireiras, por garimpeiros, pelo agronegócio, por missionários e um monte de gente que não presta, que invade os territórios indígenas e leva para lá, para dentro, doenças. Não só coronavírus, mas tantas outras doenças, né? Então, o Estado brasileiro não protege o que já está demarcado. Agora, veja só, o marco temporal é uma tese, né, do Supremo Tribunal Federal, do STF, de um dos ministros, o Aires, eu lembro o sobrenome, Aires, né? Um dos ministros, Aires Brito, que inclusive já está aposentado. O Aires Brito, ele então defendeu a ideia de que só terão validades os territórios demarcados, né, os territórios ocupados pelos indígenas até o dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição brasileira. Então, os povos indígenas que estavam nos seus territórios neste dia terão seus territórios demarcados. Os outros povos que neste dia não estavam nesses territórios originários não terão os territórios reconhecidos. E aí, isso dá um problema muito grande, porque uma parte gigantesca dos povos indígenas só retomaram seus territórios originários depois da Constituição de 88. A exemplo de povos aqui do estado da Bahia, por exemplo. A maior parte dos povos da Bahia não tem território demarcado, porque eles chegaram nesses territórios e retomaram depois da data da promulgação da Constituição. E aí o Estado brasileiro não quer reconhecer
essa ocupação para fins de demarcação do território. Ou seja não, quer dizer, complementarmente, nós temos uma situação assim, que a Rede Globo, a revista Veja e os meios de comunicação burgueses identificam essas retomadas de território indígena como invasão. E o Estado brasileiro criminaliza as lideranças indígenas como invasores de terra, como formadores de quadrilha e como criminosos identificados de várias maneiras, né? Sendo que os povos indígenas estão retomando um território que era seu e que foi invadido pelo agronegócio, e que agora os povos indígenas estão dizendo, olha, já que a Constituição brasileira de 88 está dizendo que é direito nosso os nossos territórios originários, então a gente vai pegar de volta, né? Então vira uma guerra civil e o Estado brasileiro dá uma de louco, né, de enlouquecido, para dizer que só tem validade território ocupado até dia 5 de outubro de 1988. É a tese do marco temporal, que foi arquivada novamente, e o arquivamento, né, porque a votação aconteceria agora no dia 28 de outubro passado, né, e não aconteceu. Por quê? Me parece que o Estado brasileiro, e particularmente o Supremo, ficou com medo da pressão do movimento indígena, que estava indo para Brasília, que estava fazendo uma articulação nacional e internacional pela defesa dos nossos territórios. E aí, quando os ministros do Supremo viram, né, que não teria saída a não ser a de confirmar o que já está estabelecido constitucionalmente, que é demarcar esses territórios, aí eles se viram emparedados e resolveram arquivar ou adiar essa votação assim, para um momento que não tem definição, está indefinido. Quando que vai ser essa discussão? Não sabemos, né? Enfim, esse adiamento provoca um alívio para nós, mas é um problema que está só empurrado para frente. Porque também temos que pensar, assim, o que seria... Isso é um outro problema, né, Edson, que é a representação no Congresso. Teria que ter uma representação no Congresso também mais identitária, né, mais de protagonização dos indígenas. Se você não tem no Congresso também pessoas, né, que fazem essa... Hoje, por exemplo, se a gente pensar, quem é que representa vocês do ponto de vista político? Quem é que representa? Olha só, nós temos uma deputada federal, que é a Joênia Wapichana, né? Certo. Antes da Joênia, tivemos um deputado que foi o Mário Juruna, na década de 80, e só agora nós tivemos novamente, né? São pouquíssimos deputados federais que apoiam a causa indígena e a demarcação dos territórios. Todos nós aqui, eu acho que somos sabedores que a bancada majoritária no Congresso Nacional é a bancada apelidada pelos movimentos de BBB, que é a bancada do Boi, Bala e Bíblia, né? São esses grupos extremamente violentos e anti-indígenas que não têm qualquer interesse em demarcar território, muito pelo contrário, eles têm interesse em tomar os territórios indígenas que estão demarcados. E nós temos uma representação mínima, né? A Joênia Wapichana é uma grande guerreira mesmo, assim, sabe? Vem fazendo quase que milagres ali no meio daquele monte de leões anti-indígenas, né? Leões não, é desrespeito, sabe? Né? Chamar de leão, sabe? Claro. São monstros anti-indígenas, né? E a Joênia ali está de guerreira ali, mas infelizmente o que nós temos na contabilidade final é que eles continuam tendo a força majoritária e passam um rolo compressor em cima dos povos indígenas, né? Então, é uma situação difícil, realmente, nesse sentido. Porque, assim, entra aquela questão de que se você não tem também um povo que tenha essa consciência numa votação, né? Porque aí seria a consciência de educar as pessoas que votam, os eleitores, né? E a gente não tem também um eleitor que tem essa consciência. E eu estou aqui me perguntando por que a universidade não tem essas pautas? Por que essas pautas ficam voltadas somente para grupos, né, que têm a sua representação como povoado? Isso é algo assim que no século XXI que não entra na minha cabeça, sabe? Eu pensar assim que a gente está dentro de uma instituição que é pública, eu, por exemplo, né, represento uma instituição pública e que a gente não vê esse eco, a gente não vê. E agora, Edson, não sei como é que você está acompanhando aí em Porto Seguro, nós estamos às vésperas do ensino remoto. E muitas
muitos lugares que eu tenho certeza que você deve ter feito um esforço muito grande para chegar até a universidade. Para você hoje ser doutor, para você hoje... E você certamente é uma pessoa que teve que romper muitas barreiras para chegar nisso. Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas que eventualmente estão cursando a universidade pública, mas que não têm acesso à internet para poder participar de um ensino remoto. E o questionário, por exemplo, de levantamento para saber que se as pessoas poderiam acessar a internet ou não, obviamente não chegou até essas pessoas. Então, o diagnóstico que nós temos é somente de quem tem acesso. Significa dizer que muita gente que é matriculado regularmente na universidade, que faz um esforço enorme para chegar até a universidade para poder ter aula, nesse momento vai ficar excluída do ensino remoto. Porque, em tese, a universidade deveria fornecer esse material, mas, assim, como é que vai fornecer? São lugares, às vezes, que a internet nem chega, em alguns. Então, eu fico pensando, essa segregação, ela existe dentro da própria universidade pública, que seria uma universidade para todos. E como você disse aí das cotas, é um caminho, mas é um caminho meio que, assim... para fazer de conta que a gente está fazendo alguma coisa pelas pessoas, entendeu? Porque, na verdade, a gente tem que fazer abrir espaço para essa protagonização dentro da universidade, porque senão a gente não vai ter estudos, a gente não vai ter ciência, a gente não vai ter, né? A gente não vai ter candidatos, a gente não vai ter representação para que a gente possa também saber, assim, quem é que faz essa luta, essa boa luta aí com esse seu raciocínio, né? Que não é uma luta para destruir, é uma luta para ter uma voz, para ter um lugar na cultura, né? Então, que é de vocês, que vocês não estão pedindo nada além do que o próprio pertencimento à nação. Então, assim, eu fico feliz desse momento estar acontecendo, porque você trouxe uma coisa importante. Agora é o momento das pessoas protagonizarem. Mas eu também faço o meu apelo aqui, de que a gente, como representante da universidade, e você também é professor, né? A gente crie grupos e fóruns que a gente possa debater sobre esses temas, porque eu acho que a gente ainda tá nas pautas que são burguesas. A gente ainda está nas pautas, na nossa área, que é a área de psicologia clínica, de um divórcio da psicologia social, sabe? Sim. A gente tem que ter um compromisso social. Desculpa, falei demais. Não, mas é o diálogo, olha só, eu queria fazer umas rápidas considerações. Posso falar uma coisa bem rápida? Inclusive... Não, calma aí, chega aqui. Deixa ela falar, Edson, deixa ela falar. Estou pedindo para ela vir aqui aparecer. Vem aqui, Aline. Vergonha. Aline, é a Aline? É a Aline? Não, eu queria dizer assim, professora, que a senhora falou agora sobre essa questão da psicologia social, né? E assim, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Boa tarde. Eu já vou, né, trazer para a pauta da psicologia social justamente uma visão da espiritualidade indígena, né, com dignidade, porque até quando que a psicologia vai tratar a nossa espiritualidade como uma esquizofrenia, né? Isso foi uma pauta que foi trazida, inclusive, no Congresso de Psicologia que teve aqui, ao qual eu participei, onde houveram muitos relatos de parentes que passaram por diversas situações e problemas pesados com relação à reintegração de terra, né? Reintegração de posse, perder suas terras, não só a terra, mas ficar longe do seu território geográfico. Mas a gente sabe que o nosso corpo é uma extensão do nosso território, né? O nosso corpo é o nosso território ancestral. Mas a gente está falando aqui de um território geográfico, de uma demarcação, porque com o território a gente sabe que, né, é um link para diversos outros tipos de direitos, né? De garantia, inclusive, da nossa dignidade enquanto ser humano, que em algum momento chegaram a essa conclusão que nós éramos seres humanos, né? E por isso temos direito à nossa dignidade, à dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios mais, assim, fortes da Constituição Federal, e que hoje você vê, por exemplo, essa situação, né, do próprio presidente negar água potável, negar condições básicas dentro de uma situação pandêmica. Então, assim, é muito difícil. Isso para quem tem território demarcado. Imagina para os que não têm, né, para aqueles que estão em processo de demarcação e que já estavam praticamente tudo pronto, mas aí vai, judicializa e volta tudo para o marco zero. Né? Então, assim, isso é muito desgastante. E aí, diante de todos esses problemas, né, a gente tem a questão de Guarani Kaiowá,
né, no Mato Grosso, que tem passado por situações terríveis, os seus filhos têm sido tirados das mães, né, pelo Estado. Então, como que a psicologia vai lidar com essa mãe que passa por tudo isso e ainda diz assim, olha, eu ouço, né, eu ouço meu antepassado falar, não, eu vejo tal coisa, não, quando eu bato o maracá, sim, eu sinto a força. Quando o Tupinambá bate o maracá, incorpora, será que não é algum nível de esquizofrenia? Eu não sei os termos técnicos, mas existe isso, né? Isso é um caso muito real na nossa vida. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Que a nossa espiritualidade é uma esquizofrenia. Então, assim, a gente tem que trazer todas essas questões, porque nós somos seres que possuímos uma série de situações que estão dentro da nossa cabeça. Então, assim, isso só agrega mais um peso que a ciência tem trazido, né? Muitas vezes eu conheço assim, muitas pessoas que têm assim, até mesmo forçado a barra da realidade. Isso é a minha opinião, tá, gente? Uma coisa muito particular, e a minha opinião independe do Edson, que ele pode ter uma outra opinião, de outras amigas e parentas, inclusive do meu próprio povo, etc. Mas assim, as pessoas às vezes forçam a barra demais para querer transformar o nosso saber, né, e os nossos conhecimentos ancestrais em ciência, quando na verdade é querer integrar do mesmo jeito, né? Porque no fim das contas a ciência, ela pega aquilo que a gente está falando e ela consegue comprovar, né? Então, é por isso que existe essa razão que gira em torno da ciência, a nossa razão máxima, né, com relação à ciência. Mas nós, povos indígenas, por exemplo, a gente não tem como comprovar cientificamente certas coisas. No modelo eurocêntrico, no modelo... esse modelo que vocês sabem, que é a ciência, né? Cartesiano, né? Cartesiano. Sim, não tem como. Eu não posso lhe explicar por que aquelas formigas saem ali do pé daquela árvore tal hora, né? Mas a gente sabe que sai, por isso a gente não fala assim, olha, não sentem ali, ou então, cuidado, né? Então, por exemplo, eu não consigo explicar para vocês aqui que estão acompanhando essa live, esse momento, qual é a química que acontece dentro de uma cuieira, por exemplo, que muitas pessoas jogam o maço, o sumo da cuieira fora. E a minha antepassada me deu isso em visão, em revelação, o remédio da cuieira, e me deu o rezo e o benzimento. Então, assim, por exemplo, tá queimando, meu Deus, tem como desligar lá? Gente, me faz ao vivo! São as lives, né? Isso é coisa boa. Sim, assim... A cuieira, né? Eu não tenho como dizer para vocês cientificamente como que se dá o processo químico que cura o útero da mulher ao tomar aquele remédio. Mas eu sei como é que ele faz. Eu sei que ele é veneno se puro. E quando puro é branco, mas se ele está no fogo, se ele é fervido, ele fica saboroso, ele vira um vinho, né? Então, assim, a interação que nós indígenas propomos, o que nós propomos é a interação. Mas o Estado vem e quer impor uma integração. Então, quando eu aceito a ciência como um todo, né, nos vendo como um só, eu penso, uma forma de integração, de uma certa forma, até assim, no ponto de vista da bondade, né? Do ponto de vista da bondade, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem a maldade. Às vezes eles não querem nos integrar, às vezes eles nos integram sem saber. Quando querem impor na nossa goela que o que nós fazemos é ciência, bom, eu digo assim, eu não sei, porque ciência é A mais B igual a tal, né? E a gente não consegue comprovar isso. Mas quando nós não temos a interação, a gente diz assim, olha, cientista químico, eu não sei como que é a profissão dessas pessoas que mexem com essas coisas, né? Mas olha só, nós temos esse saber. Você não quer averiguar isso na sua máquina, no seu instrumento científico, técnico? E ele vai analisar e vai dizer assim, olha, que legal esse saber, né, do povo tal, então o saber da fulana de tal, que através disso interagiu com o nosso saber e nós chegamos à cura para um câncer de útero, por exemplo. Né? Mas as pessoas não pensam nisso porque o ego é muito grande.
A senhora falou sobre universidade, eu tô aqui ouvindo, né? E tô com a minha colherzinha de pau na mão, que eu tô fazendo um brigadeiro. Mas, assim, de brigadeiro de cacau, agora eu aprendi a fazer brigadeiro vegano. Gente, coisa mais fácil do mundo. Tô arrasando, né? Só que queimou, né? E assim... E a senhora falando sobre a universidade, é muito interessante isso, porque não basta só terem políticas públicas para a entrada dos parentes, as nossas entradas nas universidades. Não basta só ter o dinheiro ali na conta para a gente se manter nos grandes centros urbanos, né? É necessário que a universidade entenda a nossa forma de produção de conhecimento científico, porque é uma produção de conhecimento científico que trabalha e que está totalmente ligada à nossa epistemologia. Então, nós somos capazes de produzir o conhecimento científico, sim. Poxa, Aline, mas você acabou de dizer que é o que vocês produzem não é ciência. Não, eu não disse isso. Eu disse que o nosso saber ancestral, ele não é uma ciência. Mas nós ele não é ciência nos moldes que as pessoas pensam nessa conformidade científica ortodoxa, mas ele é ciência. Até porque, Aline, se você pensar, para se fazer ciência, precisa ter a experiência. Então, um cientista vai partir de uma observação também da experiência de alguém. Agora, o que acontece é que, por exemplo, quando você fala... Não, professora, eu estou falando a partir da presença nossa, porque, por exemplo, se eu for uma cientista... Claro, mas entende, sim, mas assim, esses remédios que as pessoas divulgam, eles estão a serviço de um comércio capitalista. Se o trabalho de vocês desenvolve para prevenir um câncer de útero, não há interesse. Então, é porque a universidade segue um outro interesse também. Todos nós, né, na verdade, é uma questão estrutural, né? Não, é que os nossos remédios não matam ninguém. Os nossos remédios, eles geram cura para a alma, para o espírito e para o corpo. Então, assim, independente de A mais B se for C, a gente está produzindo o remédio da cuieira e está curando muita doença no útero de muita gente. Inclusive no meu, inclusive por isso que eu também estou grávida, porque é todo um ritual que envolve esse remédio de fé, de crer e mais a própria, né, ação da própria erva dentro do nosso organismo, da planta no nosso organismo. E aí, assim, eu digo, por exemplo, se eu estou dentro de uma universidade que ela entende a responsabilidade que o indígena tem na produção de um conhecimento científico, ela vai entender que é impossível acreditar só naquele tripé trazido pelo iluminismo, pela Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade, fraternidade, porque a gente vai ter que questionar a igualdade, só que essas questões são políticas, né? A gente sabe. Tá, igualdade, beleza, mas e a espiritualidade? Porque a nossa espiritualidade é que produz o nosso conhecimento, seja ele científico ou seja ele tradicional, né? É isso. Porque eu produzo conhecimento tradicional... Isso. Quando você fala integração, quando você traz integração, é o que Edson colocou. Na verdade, é uma via de um lado só. É como se você estivesse sempre que se adequar a como a coisa está posta. Não é o lado da ciência escutar o que vocês têm para dizer. Vocês é que têm que se adequar. Então, é que nem acontece nas políticas de inclusão. Incluir não é integrar. Incluir é escutar a dificuldade que a pessoa com deficiência tem. E a gente poder ajudar, né? Vocês não estão sendo incluídos, vocês estão sendo integrados no sentido de, se entrar no discurso que o capitalismo quer, beleza, todo mundo aceita o indígena. Mas se não é esse discurso, não aceita. Olha, as pessoas estão comentando aqui, ó, Aline. Marcilene disse, Aline, eu tenho um pé de cuieira na minha casa em Manaus. Tânia coloca, importantíssimas colocações, Aline. Todo mundo agradecendo aqui. Aline, sinto tudo isso no meu corpo. Isso que você está falando. Reverbera no corpo dela exatamente o que você está dizendo. Porque é uma coisa integrada, né, Aline? É algo integrado. Porque nós não queremos mais a tolerância da produção. E nós não somos orgulhosos, professora, porque eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora aqui de todo o meu coração. Se a gente tiver que sentar para ouvir um cientista, a gente vai sentar e vai ouvir aquele cientista. A gente vai aprender, sabe? Acontece que o contrário é impossível. Eles nunca sentam para nos ouvir. E quando eles sentam para nos ouvir, é para nos usurpar. Sempre assim. É para pegar todo o nosso saber ancestral, colocar naquelas máquinas velhas dele lá, ou novas, produzir um monte de fórmula, vender para as farmácias e falar que nós somos demônio, que até um dia desse o parente Guarani estava aí se reclamando na rede social, no jornal, que
que ele pintou o rosto de urucum e falaram que o urucum era a bosta de Satanás. Dessa forma. É até engraçado. Quando eu ouvi, eu ri. Depois eu fiquei triste, porque eu pensei, olha só que coisa, né? Que a forma que ele disse foi até uma forma engraçada. Mas, assim, é muita coisa, porque nós não estamos mais tolerando. E quando nós entramos nas universidades, nós vamos questionar todas essas coisas. Isso é um processo natural, evidente, né? E aí, o que acontece? O que é que nós temos em contrapartida? O ranço. Porque vão dizer, para trabalhar com indígena é pisando em ovos. Não, não é pisando em ovos. É só você ter senso. Entendeu? Porque bom senso, que eu saiba, nunca fez mal a ninguém. A gente tem bom senso, a gente tem que entrar nas universidades e tem que ter um monte de referencial teórico eurocêntrico dentro da nossa goela para dizer que porque não podemos retratar o passado com romantismo, com criancice e tal. Mas só que não é criancice, porque os tempos mudaram de século XVI para século XX, para século XXI. Mas foi só o século, porque tudo mudou para permanecer exatamente como sempre foi. Né? Mudando a roupagem, dando uma incrementada, colocando lacinho, uma base, né? Uma coisa assim bacana, criando 1000 filtros para não mostrar a realidade. Então, assim, mesmo. Bom senso nunca fez mal a ninguém. E a nossa espiritualidade e a Pachamama, ela não é mãe só de índio, não. Ela é mãe de todos, né? De todos. E nós todos aqui, nós mulheres, indígenas mulheres, homens, temos o compromisso de lutar pela preservação da nossa mãe terra por uma dignidade de existência, né? Então, assim, quando você vai colocar uma planta lá e você toma aquele chá, você pode ser curado daquela doença e de outras coisas mais, né? Essa questão da espiritualidade que o humanismo não trabalha e que ele não vai trabalhar. Exatamente por isso, professora, que as pessoas entram nas universidades, entram nos concursos públicos para ter uma vida melhor. Chega dentro da universidade, fica doente. A senhora psicóloga deve saber que as pessoas entram na universidade, entram nos concursos públicos para ser professor, o seu sonho de ser um doutor, um mestre, chega lá dentro, vive uma vida angustiada, porque é uma vaidade, é um egocentrismo que barra qualquer tipo de produção. Não vão pensando vocês aí de dentro das universidades, agora que estão ouvindo essa live, que vocês vão produzir conhecimento, que vocês vão ficar dando close para sempre na nossa costa, porque vocês não vão não, viu? Porque a gente está entrando no centro nas universidades, a gente vai falar e outra. Vocês vão viver infelizes. Vocês têm que parar com esse egocentrismo, porque o humanismo tá aí, levou o homem para onde nós estamos agora, para a beira do abismo. Até rimou, né? Para a beira do abismo, é onde nós estamos, com esse humanismo que essas pessoas acham que o mundo inteiro gira em torno do nosso umbiguinho, que é sujo ou fedorentinho, e geralmente quem acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, geralmente acha, né? Geralmente não lava o seu umbigo, né? É umbigo fedido, quem tem umbigo sabe muito bem que fede se a gente não lavar. Então, assim, precisa ter bom senso, ter humildade, ter amor ao próximo. O nosso problema nunca foi com o branco, professora. O nosso problema sempre foi com a branquitude, que inclusive pode estar em qualquer ser, inclusive no indígena. E a gente teve aí, né, nas eleições presidenciais, exemplos de coisas que atrapalharam a nossa vida pra caramba, porque um ser indígena tem uma força tão grande que ele põe um grupo inteiro praticamente a perder. Então, assim, vergonha na cara, dignidade diante dos nossos antepassados, dignidade diante da criação dos nossos pais, porque tem muita gente que reproduz ensinamento que não foi o pai e a mãe que ensinou, que aprendeu aí nesse mundão aí de gente que não tem caráter. Mas nunca é tarde para voltar atrás, para reconhecer quem são os seus mentores, os seus mestres, para reconhecer o poder da Pachamama, para reconhecer, porque sem isso nós não vamos ter nada. E se as nossas terras não forem demarcadas, não vai ter paz. Aí eu digo, não vai ter 1 centímetro de paz nesse Brasil se as nossas terras não forem demarcadas. E aí vai sobrar para todo mundo. E não vai ser só questão política, não, porque a gente está defendendo lá os rios. Tem gente aí que tá se vislumbrando, ficando feliz, fazendo live feliz, dizendo que tem projeto dentro do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um universo ali embaixo daquele rio, né? Dizendo que é impacto zero. Eu não sei, sabe? Eu não consigo, eu não sou pessimista. Olha, Aline, tem gente falando aqui, ó, obrigada por aparecer. Tem outra que está falando, Marcilene, meus avós eram da etnia Iquito. Marcilene, falar de algo é falar de dentro para fora. Vivência, falar sobre algo é falar de fora.
dar opinião. Então, assim, eu quero te agradecer muito, porque agora a gente já está no tempo, né? Mas, assim, agradecer muito esse rompante importante, né? O feminino faz isso mesmo. O feminino vem e toma conta. Esse Edson aí que se cuide. O feminino dá... Eu invado as lives, eu tenho que parar com isso. Você vai com essa colher aí, minha filha. Ninguém te segura. E quero agradecer, Edson. Edson, volte aí só para eu lhe agradecer a presença de vocês. Quando nós estivermos no presencial, eu vou ter a honra de querer receber vocês aqui em Salvador, viu? Para fazer uma palestra aqui para a gente vai fazer uma semana dos povos originários. Acho que é muito importante. A discussão é só um começo. Todo mundo que está aqui gostou muito. Muito obrigada, e a gente segue se falando. Obrigada, viu, Aline? Sua participação foi mais que especial. Tchau, Edson. Um abraço, meu querido. Tchau. Segura a mulher aí.